É um grande momento em que a saída da crise seja construída em conjunto com o líder e com seus liderados, porque certamente vão surgir muitas ideias, muitas melhorias. Durante uma crise, provavelmente, a gente acaba fazendo uma série de coisas que talvez fossem necessárias e nós não estávamos fazendo. Ao longo dos anos, tiveram homens que deram os primeiros passos em novos caminhos munidos apenas com a sua visão. Os seus objetivos divergiam, mas todos tinham isso em comum: o seu passo foi o primeiro. E os homens de visão própria continuaram adiante. Eles lutaram, sofreram e pagaram, mas ganharam. Assim como na obra A Nascente de Ayn Rand, o empreendedor desafia as crises e persevera. O empreendedor tem coragem de peitar decisões e acreditar em suas ideias. Estamos em um momento de delicadas circunstâncias e o papel é de suma importância dos empreendedores na direção que iremos seguir. Por isso, tenho a honra e o privilégio de mediar este painel com alguns dos principais empreendedores de nosso país. Meu muito obrigado pela presença Davi Vélez, Jorge Paulo Lemann, José Galó e Roberto Setúbal. A palavra está com vocês. Primeiro, apresentar um pouquinho cada um. Davi Vélez do Nubank, Jorge Paulo 3G, o José Galó do Conselho da Lojas Renner e também do Itaú Unibanco e Roberto Setúbal, co-presidente do Conselho do Itaú Unibanco. Falando alguns minutinhos sobre o papel do empreendedor e sobre o Nubank. E talvez começando no nosso começo. A gente começou em 2013 com uma grande missão como empreendedor, de trazer mais alternativas a serviços financeiros para essa grande indústria. Uma indústria que é muito concentrada e que ia ser difícil de desbravar, né, especialmente para um empreendedor. Nesse momento, a gente definiu quase que nossa Constituição. Em nossa Constituição do Nubank, a gente tem vários valores. E dois valores que acho que são bastante relevantes nessa época de crise são, primeiro, um foco no cliente. A gente ia criar uma empresa que focasse no cliente e criasse um modelo de negócio baseado nesse foco. E segundo, a gente é uma empresa que quer desafiar o status quo, que olhou uma indústria e queríamos desafiá-la, queríamos trazer novas alternativas, e queríamos trazer concorrência. E a história do Nubank tem sido historicamente. Desde que a gente lançou em 2013, 2014, o PIB brasileiro teve contração de 8%. Sendo uma startup que estava dando crédito no Brasil, crescendo a grande velocidade, no meio dessa crise que o Brasil teve nesses anos, foi bastante complexo, foi bastante difícil. A gente teve vários momentos onde a gente não sabia se ia conseguir levantar capital. A gente teve vários momentos onde a gente acordava e existia uma nova mudança regulatória que poderia colocar todo o nosso modelo de negócio em jogo. Uma semana o mundo mudava, crises aconteciam. Um ambiente que é difícil para empreender, com muita volatilidade. E faz 4 semanas o mundo muda para todo mundo, né? Muda para a gente, muda para todo mundo aqui nesse call. Eu acho que é a primeira vez na história da humanidade que 100% da população humana, todo muda para eles. E é interessante pensar nisso. E nesse momento, eu acho que a gente começa a olhar alguns desses valores que eu falei, a colocar em jogo. Porque é um momento de crise onde muitos desses valores realmente são testados. O primeiro desses valores, eu falei que um dos valores é esse desafiar o status quo. Guess what? O status quo mudou para todo mundo. A gente saiu a revelar, a mudar, a criar, a desafiar, e de um dia para outro, o status quo, o jeito como a gente está acostumado a trabalhar, a viver, muda. Dado esse momento, acho que é lógico, eu imagino que muitas empresas a gente teve primeiro um choque, uma vez que a gente começou a entender e digerir um pouco o que ia acontecer. Mas depois de digerir um pouquinho, pegamos esse valor e dissemos, tudo bem, a cultura da empresa foi criada precisamente para sobreviver a esse desafio status quo, foi criada com a base de adaptabilidade, né? É um pouco uma visão darwiniana, de que não necessariamente o mais rápido ou mais forte sobrevive, é o mais adaptável, é a empresa
que consiga se adaptar às circunstâncias que mudam mais. E uma empresa que tem uma cultura de abraçar cambio, de abraçar desafios. É um pouco o que nos Estados Unidos falam de growth mindset. Quando a gente vê um desafio, por um lado é um desafio mesmo, por outro lado uma grandíssima oportunidade de aprendizagem, de desafio individual e coletivo como empresa. Então, depois de digerir isso, o segundo momento foi enviar para todo mundo para casa. A gente foi uma das primeiras empresas no Brasil em ir em 24 horas a trabalhar 100% remotamente. Claramente tínhamos desafios de infraestrutura, desafios de culturais, mas depois de alguns dias a empresa continuava. E hoje a gente continua trabalhando, desenvolvendo produtos, dando suporte a mais de 23 milhões de clientes no Brasil e no México, com o mesmo grau de foco que a gente tinha antes da crise. Então, desafiamos esse valor e estamos continuando conseguindo viver esse valor. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, nosso principal objetivo é sobreviver e sobreviver bem. Então, tem uma série de medidas que todos nós temos que tomar nas nossas empresas e que para sobreviver, melhorar o caixa, melhorar a eficiência. Assim, em segundo lugar, temos que tratar todos os associados que trabalham conosco bem. É um problema sério para a maioria deles, se vão ter trabalho, se não vão ter trabalho, se vão ter salários e assim. Quer dizer, então, temos que fazer todo o esforço possível para manter os associados bem, saudáveis e com possibilidade de ganharem dinheiro no futuro também, né? Depois, tem muitas oportunidades em relação aos nossos clientes, como servi-los melhor, como adaptar os produtos para as necessidades que eles têm ou o que estão requisitando no momento. E quarto, ver, além dos negócios em si, que contribuição você pode dar para a sociedade, ou se tem alguma coisa que se encaixa nas coisas que você faz que pode ajudar a sociedade. Então, nós, nas fundações, aumentamos o esforço de ensino à distância. Ambev produziu gel, está construindo um hospital, esse tipo de coisa. Agora, o que eu gosto mais, francamente, toda crise é cheia de oportunidades. Quer dizer, então, todas as crises que eu passei foram duras, sofri, não sabia direito como ia chegar ao fim, mas alguma oportunidade apareceu também, né? Compramos uma corretora em 71, íamos ser operadores de bolsa. A bolsa caiu 70% no mês seguinte. Viramos operadores de open market. Foi um bom negócio, né? Mais tarde, compramos as lojas americanas num momento que ninguém queria comprar ativos, que a inflação era altíssima, etc. Foi um bom negócio. Isso nos permitiu comprar a Brahma num momento oportuno também, que ia ter uma eleição, ninguém sabia qual ia ser o resultado da eleição, e compramos a Brahma por um preço muito barato. Então, sempre geraram oportunidade. Em 2008, teve a oportunidade de comprar a Anheuser-Busch, e eu diria que as oportunidades que nós aproveitamos em momentos de crise foram melhores do que as oportunidades que nós aproveitamos em momentos normais e pagamos mais caro, né? Eu não acho que a oportunidade é apenas de comprar barato, é que certas coisas que não estão disponíveis passam a ser disponíveis, ou você passa a olhar o negócio de um formato diferente, começa a operar de uma maneira diferente. Então, para mim, em crise, o
o mais importante, além das 4 coisas que eu falei antes, sobreviver, tratar bem os associados, os clientes, ajudar a sociedade, etc. Crise é sempre uma oportunidade para fazer alguma coisa diferente, melhor, e alguma coisa que alguns anos mais tarde você vai dizer, poxa, foi bom eu ter aproveitado aquela oportunidade. Talvez o Davi seja o mais jovem aqui da turma, né? Mas nós já tivemos oportunidade de passar crises muito fortes. Eu me lembro, por exemplo, na época do Plano Cruzado, houve uma restrição de recursos, onde empresas, pessoas ficaram, sei lá, o equivalente a 50 cruzeiros na época, talvez equivalente a R$ 500 hoje em dia. O dinheiro não circulava. Tivemos períodos nesse país de 360% de inflação, 3.600 ao ano, inflação, 80% ao mês. E muitas dessas pessoas e dessas empresas, elas continuam aí, hoje em dia, operando e cresceram, né? Então, normalmente, uma crise ela tem várias etapas. Ela tem a primeira etapa, que é a etapa do pânico, que todo mundo se assusta. Depois ela tem o momento em que o pânico não resolve, você tem o momento do realismo, da realidade. Depois você vai para a época do momento da solidariedade e da negociação. Então, eu acho que hoje a gente está aqui diante de grandes empresários, né? Mas eu me preocupo muito assim quando a gente está falando da crise, do que fazem os pequenos e dos médios. Então, a crise é um momento e que não é um líder que vai resolver a crise, seja ela uma empresa de 5 pessoas, uma empresa de 24 mil pessoas, enfim, como é o caso da Renner. É o momento em que o líder ele deve ir em direção aos seus liderados e, primeiro, gerar confiança, porque normalmente todos os nossos funcionários, os nossos colaboradores estão assustados e eles pedem diante disso, o que nós podemos fazer. Então, é um grande momento em que a saída da crise seja construída em conjunto com o líder e com seus liderados, porque certamente vão surgir muitas ideias, muitas melhorias, muita inovação, que inclusive durante uma crise provavelmente a gente acaba fazendo uma série de coisas que talvez fossem necessárias e nós não estávamos fazendo. E normalmente na crise também a gente acaba sempre descobrindo a solidariedade, né? As pessoas, é lógico que o normal desaparece, aparece um novo normal. Então é um período de negociação onde se negocia com os próprios colaboradores, com fornecedores, com a sociedade. Eu não gosto muito assim de movimentos radicais, né? Poxa, eu não vou pagar mais meus fornecedores por 90 dias, eu tenho que sempre pensar que o meu fornecedor também tem seres humanos, também precisa de apoio. Então, mas eu acho que isso é um benefício que é uma competência, né? Porque, no fundo, talvez nós não estivéssemos preparados para ter, principalmente, os líderes mais jovens, eles não tinham uma competência para enfrentar uma crise. Então, esse é o momento para desenvolver essas competências e aí vão surgir novas ideias, criatividade, melhorias. É incrível o que a gente vê dentro desse processo de empresas conseguindo fazer coisas diferentes, startups criando novos produtos. E então, certamente, realmente é um momento sofrido, mas a partir do momento em que, principalmente dentro de uma empresa, você consegue a união, a integração, né, de todos os seus colaboradores, você tem todas as chances de sair lá adiante até mais forte, mais fortalecido. Especificamente, a Renner, por exemplo, sempre cresceu em momentos de crise, né? Porque aparecem oportunidades e aparecem novos líderes, novas competências, novos produtos, novas formas de se fazer a coisa. Então, eu acho que realmente talvez seja um pouco difícil
né? Algumas pessoas, principalmente eu me preocupo muito com pequenos e médios empreendedores, né? Que talvez não tenham tantos recursos, mas eu acho que isso é algo que vale assim tanto para uma grande empresa quanto para um pequeno empreendedor. Não enfrente a crise sozinho. Chame os seus colaboradores, procure novas ideias. Você vai encontrar solidariedade. Eu acho que, além do governo, eu acho que o sistema financeiro tem um papel super importante para a gente lidar com essa crise, atravessar a crise e sair dela, né? Particularmente, no Itaú, a gente tem estado bastante preocupado, primeiro com a sociedade, com a vida de todo mundo, e inclusive anunciamos aí esses dias uma doação de R$1 bilhão para um programa que a gente está criando aí de Todos pela Saúde, que vai ser tocado por pessoas do mais alto calibre técnico do ponto de vista de saúde, gente que conhece profundamente hospitais, infecções, enfim, todas as questões ligadas aí à saúde. Desejamos que realmente a gente possa conseguir fazer alguma coisa diferente e maior e ampla e ajudar a salvar vidas e criar melhores condições de atendimento para quem for vítima aí do coronavírus, né? Eu acho que esse é um primeiro elemento da nossa presença, e vejo também o papel do banco como muito, muito relevante para a gente primeiro atravessar a crise e depois reconstruir o país depois da crise, né? O Itaú, a gente tem estado muito preocupado nesse momento, é muito mais em rolar as dívidas de clientes que nesse momento estão sem receita, sem cash flow, sem nada. A gente tem procurado apoiar os nossos clientes da forma mais intensa possível. Nossa carteira de crédito tem crescido por essas rolagens e por dinheiros novos que a gente tem liberado, né? Especialmente na área de pequenas empresas, o crescimento é bastante forte. A gente tem apoiado as empresas e clientes, que achamos que, nesse momento, é o que nós temos que fazer, e fazer isso de uma forma bastante ampla, né? Grandes empresas também estão demandando bastante crédito, a gente tem procurado ofertar. Nesse sentido, de novo, eu parabenizo o Banco Central pelas medidas todas de prover liquidez do sistema. Hoje não há problema de liquidez no sistema e a gente tem realmente condições de atender os clientes. Então, isso é muito positivo, evita um mal maior, né? E depois, mais à frente, a gente acredita também que vamos... Evidentemente, o Itaú vai estar muito bem lá depois da crise, continuaremos muito fortes, acreditamos muito nisso. O banco está muito preparado, muito capitalizado, muito líquido, muita gente muito competente, muito experiente, e vejo assim, a gente em condições realmente de ajudar aí o país a atravessar e depois superar a crise e voltar a crescer, que é o nosso desejo, né? E acho que o ponto que o Jorge Paulo levantou, super importante, é as oportunidades que existem nas crises, né? Sempre as crises trazem de fato oportunidades. O Itaú fez várias e várias transações históricas grandes, relevantes na nossa história em momentos de crise. E eu acho que possivelmente possa ser que dessa vez também tenhamos alguma oportunidade de fazer alguma coisa importante e assim estamos aqui disponíveis para fazê-la, com certeza, analisando com muito critério e acho que é sempre importante estar presente nesses momentos. O Brasil tem uma história de crise que já soube desafiar e atravessar. Infelizmente, não é um ambiente hostil, mas o brasileiro já aprendeu a empreender nesse ambiente. Então, não sei se são 6 meses, não sei se são 12 meses, se a recuperação em V ou a recuperação em U, mas depois existe um final dessa crise e o Brasil sai para frente. E os brasileiros saem para frente e conseguem construir grandes empresas, conseguem empreender, conseguem aproveitar as oportunidades que a crise estão abrindo e, de novo, ir sempre para frente e utilizar essas crises para aprender, para as pessoas conseguirem entender e se desafiarem em um ambiente que é ainda mais complicado. Em termos de cultura, é um pouco o que eu mencionava, e acho que o Jorge Paulo mencionou também, a parte de solidariedade. É um momento, e o Galo também, um momento onde a gente passa por fases, mas de alguma forma a sociedade hoje está vendo uma série de empresas
participar e prover a sociedade de um jeito talvez que não era normal antes da crise. E a criação desde o que as pessoas vêm falando um pouco um capitalismo mais consciente, um capitalismo que se foca, logicamente, criar dinheiro, se foca em construir uma grande empresa, em criar boas condições de trabalho para as pessoas e em mudar a sociedade positivamente, em trazer uma grande mudança social. Essa tendência que já vinha acontecendo de novo, é uma tendência adicional que se acelera na crise. Eu não acho que tem um turning back. Eu não vejo as empresas voltando para onde estavam antes. Eu vejo daqui para frente as empresas e o empreendedor tendo um papel social mais ativo, mais impactante, ajudando ao país a cambiar e a se beneficiar, e a se envolver positivamente. Então, é uma tendência mais uma tendência que se acelera e mais uma oportunidade para o país nessa crise.